Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Cérebro S.A. Esse episódio é dedicado ao luto do dia de ontem, quando tivemos a invasão dos órgãos físicos dos três poderes lá em Brasília. E eu vou fazer uma análise dessa barbárie a partir do princípio do desenvolvimento, como é o foco principal do canal. A ideia que a gente tem de desenvolvimento é que ele aconteça de uma maneira sempre progressiva, avançando. Mas o que nós vimos ontem mostra que esse processo de desenvolvimento, ele, infelizmente, é composto por processos de retrocesso, como foram aquelas condutas no dia de ontem, né? Um retrocesso à barbárie, ao, a tempos passados. E o que entristece mais, ou na mesma proporção das cenas e do próprio dano físico que nós tivemos, a questão é o dano simbólico que continua quando algumas pessoas tentam justificar e racionalizar, inventando desculpas ou motivos para que aquilo tenha acontecido. Dentro da psicologia, a racionalização ela assim, aparece como um sinal de adoecimento, como algo grave, e não como algo atenuando uma determinada situação. O problema é que quando você mostra para o imbecil a imbecilidade dele, ele fica mais imbecil, tentando justificar e mostrar que é natural e que é dessa maneira. Eu lembro uma vez, nos primeiros anos da minha docência no ensino superior, e veja, primeiro ano de faculdade, tinham dois meninos se estapeando no meio da sala, em termos de brincadeira. Eu chamei e falei, olha, depois da aula a gente vai conversar sobre isso. Aí continuei a aula normalmente. Quando terminou a aula, chamei os dois e perguntei para cada um, você acha normal, né, isso que você está fazendo? Aí um deles falou, professor, desculpa, né, foi sem querer, não faço mais. E o outro, né, falou assim, não, eu acho normal isso, no primeiro ano de faculdade a gente ficar brincando na sala. E é um pouco isso que aconteceu ontem, né? Algumas pessoas justificando e racionalizando como se sendo isso parte do processo democrático, como a gente vê que, na verdade, não é, né? É um retrocesso a modelos anteriores, e muitos usaram o termo monstruosidade para o que aconteceu, e eu pego a etimologia da palavra monstro, é aquilo que mostra, é aquilo que adverte. Então, a monstruosidade de ontem nos mostra o quanto que a democracia no Brasil ainda está imatura, e embora a gente não seja muito interessante fazer uma comparação com um modelo americano, mas se pegarmos a democracia brasileira, a democracia americana, que tem mais ou menos a mesma idade de 500 anos, o quanto que aquele modelo está mais evoluído no aspecto do respeito à própria democracia e às leis, enquanto aqui no Brasil a gente tem aquilo que o Sócrates falava, que é uma teatrocracia, né? Um faz de conta que é democracia. Então, eu vejo que essa monstruosidade de ontem mostrou o quanto que nós estamos distante realmente da democracia prática, enquanto nós tenhamos uma retórica democrática muito distante do que o povo realmente precisa. Uma coisa que eu aprendi durante a minha formação e dentro da área da docência é de que jamais se esquecem as lições aprendidas na dor. Reproduzindo Cortella,
jamais se esquecem as lições aprendidas na dor. E eu acho que o episódio de ontem mostra que, porém, nós aprendemos muito pouco com o nazismo, que não aconteceu diretamente aqui no Brasil, então muitas pessoas podem dizer que, né, ou racionalizar, justificar que o Brasil nunca teve nazismo, ou quando nós tivemos os anos de ditadura, aqueles defensores, aqueles imbecis defensores da ditadura vão dizer que não houve também um processo de negação, no negacionismo, mostrando que não houve aprendizagem nesses dois momentos de dor. E o que se manifestou ontem e que vai ser para o resto da vida na história do Brasil são as cicatrizes históricas, sociais e morais, mostrando o quanto que custa a democracia para um povo. Não só o custo financeiro, mas o custo de vidas, o custo de dignidade, a tristeza e a decepção que ficamos pasmos no dia de ontem. Embora a comparação não seja tão justa ou tão próxima, mas aquele 7-1 da Alemanha não é nada atrás disso. No final, as dores de ontem atenuam as dores do passado e espero que não apareçam outras dores para atenuar as dores históricas, sociais e morais que aconteceram ontem. E, mais uma vez, né, é um absurdo a gente ver algumas pessoas aparentemente intelectuais, estudadas, cultas, com uma grande vivência dentro da cultura, da história brasileira, tentando justificar e racionalizar algo extremamente triste. Então, eu encerro essa gravação, esse vídeo, com um minuto de silêncio em nome da democracia.